Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais um vídeo de palpites. Hoje aqui Aracaju, capital do Sergipe. Para quem tá chegando agora aqui no canal, vou falar os palpites aí que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos, sem clubismo, mas também vou falar para quem eu vou torcer ou não em cada um dos jogos. Então vamos lá, hoje 8ª rodada da Série B, começando lá com Ferroviária e Avaí. Os dois times empataram o último jogo. O Avaí empatou com o Atlético Goianiense em casa e a Ferroviária empatou com o Novo Horizontino fora de casa. Excelente resultado. Nesse jogo aí, eu acho que vai dar Ferroviária, hein? Acho que dá 1 a 0 para a Ferroviária em cima do Avaí. Vou torcer para que empate o jogo aí, para nenhum dos dois subir. Vamos lá, segundo jogo, Chapecoense e Cuiabá. Chapecoense empatou com o Atlético no último jogo e o Cuiabá perdeu pro Operário de Ponta Grossa em casa. Vamos lá, nesse jogo aí, eu acho que dá Chape. Vou chutar 1 a 0 para Chape e vou torcer para quem? Deixa eu ver, vou torcer para que dê um empate ali, porque os dois ali estão quase junto com o Atlético ali nessa tabela aí, né? Operário e Botafogo de Ribeirão Preto. Operário que ganhou o último jogo aí, né? Ganhou do Cuiabá, que a gente acabou de falar. E o Botafogo perdeu de 3 do Atlético. O Botafogo que tinha ganhado de goleada do Atlético lá na Baixada, perdeu de 3 do Atlético aí, né? Esse jogo aí eu acho que dá Operário. Vou chutar 2 a 0 pro Operário lá em Ponta Grossa. Vou torcer para que dê um empate aí, ou para que o Botafogo vença aí para segurar o Operário aí. Nesse momento tem que torcer só pro Atlético, né? Atlético e nada mais. Vamos lá então, Vila Nova e Atlético, né? Falando em Atlético, Vila Nova e Atlético. Atlético que no último jogo empatou com a Chape e foi um grande resultado, porque a situação que o Atlético tá complicado aí, né? A gente tá numa situação tão tenebrosa que o empate com a Chape em casa é um bom resultado. Mas vamos lá, Vila Nova e o Atlético, eu acho que dá um empate esse jogo aí. Vou chutar 0 a 0 para esse jogo e obviamente vou torcer para que o Atlético ganhe do Vila. Atlético e Novo Horizontino. Novo Horizontino que empatou o último jogo com a Ferroviária e o Atlético que conseguiu uma excelente vitória em cima do Botafogo, 3 a 0 fora de casa. Nesse jogo aí, Atlético e Novo Horizontino, vou chutar um empate. Vou chutar um empate nesse jogo aí, Atlético e Novo Horizontino lá em Minas Gerais. Próximo jogo, Atlético Goianiense e Remo. Atlético Goianiense e Remo. O Atlético Goianiense empatou o último jogo 0 a 0 e o Remo também empatou lá em Minas Gerais. Nesse jogo aí, Atlético Goianiense e Remo, vou chutar 1 a 0 para o Remo fora de casa em cima do Atlético Goianiense. Vou torcer para que dê um empate aí também, para segurar os dois times, o Remo lá em cima e o Atlético Goianiense ali junto com o Atlético praticamente. CRB e Criciúma. CRB, o último jogo empatou com o Amazonas lá em Amazonas e o Criciúma empatou em casa com o Volta Redonda. Esse jogo aí eu vou chutar mais um empate 0 a 0 e vou torcer para que empate mesmo. Paysandu e Goiás no Mangueirão. Paysandu, o último jogo empatou com o América fora de casa e o Goiás ganhou do Coritiba em casa. Goiás que tá lá na liderança, 16 pontos, e eu acho que vai ganhar o jogo e continuar na liderança, ganha do Paysandu. Vou chutar 2 a 0 pro Goiás lá no Mangueirão. Volta Redonda e Amazonas. Volta Redonda empatou o último jogo 0 a 0 e o Amazonas empatou também com o CRB 1 a 1. Nesse jogo aí eu acho que dá um empate também. Vou chutar 0 a 0 para esses dois times aí. Também não tem torcida, ou para que empate ali tá de bom tamanho. E o último jogo é Coritiba e América. Coxa que perdeu pro Goiás e América que empatou o último jogo. Nesse jogo lá no Couto Pereira, eu acho que os coxinha conseguem ganhar do América. Vou chutar 1 a 0 pro Coritiba e obviamente vou torcer pro América ganhar. Então vamos ver o que eu acertei, o que eu errei na última rodada. Falei que ia dar 1 a 1 Atlético e Chapecoense, acertei 1 a 1.
Errei lá, falei que o Avaí ganharia do Atlético Goianiense de 1 a 0, mas deu 0 a 0, errei. Goiás e Coxa, falei que ia dar 2 a 0 pro Goiás, mas deu só 1 a 0, acertei a vitória aí, acertei parcialmente. Falei que ia dar 3 a 0 pro Criciúma em cima do Volta Redonda e deu um empate. Um torcedor do Volta Redonda estava aqui, ouviu eu falando e falou que os caras estão voltando do departamento médico aí e o Volta Redonda vai dar uma melhorada. E começando com o empate lá, né? Já melhorou o time aí. Então quem sabe nessa rodada aí dá uma mudada aí no meu palpite aí, segundo o torcedor do Volta que estava aqui ouvindo eu falar aí. Cuiabá e Operário, falei que ia dar 1 a 0 pro Cuiabá e deu 3 a 2 pro Operário. Errei. Novo Horizontino e Ferroviária, falei que ia dar 2 a 0 pro Novo Horizontino, deu 2 a 2, errei. Botafogo e Atlético, falei que ia dar 1 a 0 pro Botafogo, deu 3 a 0 pro Atlético, errei. Acertei parcialmente lá Amazonas e CRB, falei que ia dar um empate de 0 a 0, mas deu 1 a 1. Falei que o Remo ia ganhar do Vila de 1 a 0, mas o Remo ganhou de 2 a 0, acertei parcialmente. E o último resultado lá, falei que ia dar 2 a 0 pro América em cima do Paysandu e deu 2 a 2, errei. Então é isso, galera, se inscrevam no canal, deixa aquele like, comentem aí quanto que vocês acham que vai dar os jogos e se vocês concordam ou não nos meus palpites, e até o próximo vídeo. Valeu, direto do Sergipe aí mais uma vez, obrigado, até o próximo vídeo, tchau.